Crianças, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de língua portuguesa para os estudantes do segundo ano? Meu nome? Professora Daniela, você já me conhece. E os nossos materiais? Observem aí na tela de vocês. Os materiais, o nosso caderno, lápis de cor, a borracha, o apontador e também o crachá. O meu já está aqui na mesa, com o meu nome completo. Eu tenho certeza que você já está com o seu crachá também. Agora vamos pegar o caderno para o registro da nossa aula. O que nós vamos registrar lá no caderno? A data de hoje, observe lá no seu calendário. O dia e o mês e o ano. Logo abaixo, escreva o seu nome completo. Se você ainda não consegue sozinho registrar o seu nome completo, pegue o seu crachá. Ele vai auxiliar para o registro. O que mais que nós precisamos registrar aí no caderno? Registramos também o número da nossa aula, tracinho LP, que significa Língua Portuguesa. E não esqueça do belo colorido. A professora manteve a cor verde, mas você pode escolher outra cor. A professora vai dar um tempo para que você possa fazer o registro e já volta.
registrado com muito capricho? Eu tenho certeza, você é uma criança muito caprichosa. Vamos então para a rotina do dia. O que nós vamos fazer na aula de hoje? Observem na tela de vocês. Nós vamos relembrar a última aula. Vamos também realizar uma leitura. Hoje nós vamos conhecer um texto novo. Vamos fazer a leitura dele. Vamos brincar com palavras, imagens e também teremos registros nos nossos cadernos. E agora vocês lembram da nossa última aula? O que nós fizemos na última aula? Na última aula nós conversamos um pouco mais sobre os balões das HQs, das histórias em quadrinhos. E vocês lembram que a professora trouxe? Está aqui na panelinha. O balão de grito, mãe, lembram? O balão, o quando estou apaixonado, aqui ó, a nossa amiga Julieta está apaixonada pelo Romeu, o gatinho dela. O balão, quando tem mais de uma pessoa falando, olha a boquinha saindo de cada uma das boquinhas, estamos falando junto em coro. Nós também temos o balão de fala de um personagem apenas, mas também nós temos o balão de cochicho. Quando a gente cochicha, também é representado por um balão. E aí nós temos a caixa do narrador. Lembram? Vocês conseguiram encontrar em algum livro de história ou algum livro didático? Vocês conseguiram encontrar uma história em quadrinhos? Sim? Vocês conseguiram observar os balões? Sim? Então tá bom. O que mais que nós fizemos na última aula? Nós também conseguimos completar o nome do nosso personagem. O nosso personagem, o menino maluquinho. Estava escrito apenas o menino. E tínhamos que completar as sílabas para formar a palavra maluquinho. E aí nós conseguimos. Maluquinho. E as sílabas que não eram correspondentes ao nome do menino maluquinho voltaram todas para a panelinha. O que mais? Brincamos também de bingo das cores. Lembram que vocês montaram a cartelinha aí no caderno? Os amigos do maluquinho lá da turma do maluquinho, vocês escolheram 2 personagens. E aí a professora escolheu um dos envelopes. O envelope que a professora escolheu foi o verde. E vocês lembram qual foi o personagem do bingo? Vocês lembram? Quem foi? Qual foi o personagem? Olha lá! O Sugiro! Lembram? Eu sei que tem muitas crianças estavam na cartela com o nome do Sugiro. E aqui também dentro do envelope, nós tínhamos as letras para formar o nome do personagem, Sugiro. Estão aqui as letrinhas. E o que mais que nós fizemos na última aula? Ufa! Fizemos muitas coisas na última aula. E olha, a professora colocou aí o Sugiro e o registro do nome do Sugiro. E hoje, vamos para a nossa aula de hoje. Nós vamos começar fazendo leitura. Observem na tela, prepare-se, fiquem atentos e vamos ler uma tirinha. Tirinha número 1. Olho na tela. Leia a tirinha. Observem. Conseguem observar quantos quadros nós temos? Nós temos uma leitura de imagens. Conta uma história. Cada quadro está contando um trechinho da história. Conseguiram fazer a leitura? Sim! Vamos para a tirinha número 2. Nós temos mais uma tira. Agora, leia a tira 2. Observem lá. O que está acontecendo? Observe quadro a quadro o que está acontecendo. Conseguiu fazer a leitura? Nós temos ali uma onomatopeia. Bluft. Quando caiu o castelo de areia do menino maluquinho. E agora, leia a tira número 3. Essa eu vou dar um tempo maior, porque você vai precisar fazer a leitura de mais palavras. Tem muitos balões aí. Nós temos vários personagens. Nós temos o pai do menino maluquinho, a personagem Julieta. Conseguiram fazer a leitura? Sim? Então, crianças, conseguiram fazer a leitura das 3 tiras? Sim? Vamos fazer uma leitura juntos? A primeira tira. Observem que a mamãe do menino maluquinho está saindo da onde? Do supermercado. Está cheia de sacolas. E aí, no segundo quadro, ela pede ajuda para ele. Maluquinho, ajuda a mamãe.
E no terceiro, o que acontece? Ele tem uma ideia. Observem lá o balão de ideia. Ele tem uma ideia. E qual é a ideia do menino maluquinho? Olhem aonde ele levou as sacolas da mamãe. Na panelinha. Uma ótima ideia, hein, maluquinho? Agora nós vamos para a segunda tirinha. Segunda tirinha. Observem lá na tela de vocês. Vamos fazer a leitura juntos. No primeiro quadrinho, observem que o menino maluquinho está na praia. E ele vai montar um castelinho de areia. Castelinho não. Observem no segundo quadro. É um enorme de um castelo. Só que no terceiro quadro ele resolve entrar no castelo de areia. E o que acontece? No último quadro, bluft, uma onomatopeia. Caiu tudo. Esse menino maluquinho é muito arteiro, não é? E agora nós vamos para a tirinha número 3. Observem, olho na tela. Acompanhem na tela com a professora. Olha o pai do menino maluquinho. Tenho dó desses meninos. No meu tempo é que era bom. No próximo quadro, por quê? Você soltava pipa, subia em árvores, jogava bola de gude? Não. Porque no meu tempo, os videogames tinham uns desenhos bem toscos. Sobrava mais espaço para a nossa imaginação. E aí nós concluímos a leitura as três tirinhas, ok? Mas, professora, o que é tirinha? História em quadrinho e tirinha é a mesma coisa? Crianças, é tudo história em quadrinhos, mas as tirinhas são mais curtas. Observem que são poucos quadros que nós podemos observar. Por quê? Facilita muito nos jornais, nas revistas, o espaço é mais reduzido. A história perde a qualidade? De jeito nenhum. Ela é tão divertida quanto as outras. Mas algumas histórias são mais longas, como a história que nós conhecemos, Prova de Chuva. Vocês lembram como era uma história bem longa, que nós fizemos a leitura em 2 momentos, porque a história era mais longa. Agora a tirinha, ela é curta, ela é uma tira curta com poucos quadros, mas nós precisamos observar com muita atenção cada um dos quadros. Alguns com poucas palavras, outras só leitura de imagens, mas todas elas são muito divertidas. Eu vou trazer para vocês aqui, eu vou pedir um tempo para vocês e a professora vai trazer alguns livros que mostram as tirinhas. Observem, crianças, olha a mágica da TV, a professora trouxe todos os livrinhos que a professora tem, falando sobre histórias em quadrinhos e tirinhas. Lembram da nossa história em quadrinhos, a primeira Prova de Chuva? Observem quantas folhas, quantas páginas nós fizemos de leitura. Olha só, a história era uma história em quadrinhos longa. Observem. Foram muitas páginas, então um livro uma história mais longa. Observem aqui, a tirinha. Olha aqui. Geralmente elas são curtas. Uma página, a historinha apenas em uma página. Ou apenas uma tira. Deixa a professora encontrar aqui. Uma tira. Observem aqui. Nós temos uma tira. Uma história curta. O que mais? Vamos ver se tem nesse aqui também. As Aventuras do Menino Maluquinho. A professora vai trazer também uma aqui, ó. Vou abrir aqui. Nós temos uma história mais longa. Crianças, eu quero que vocês observem que nas tirinhas, geralmente o último quadro tem um elemento surpresa. Algo que nós não esperamos acaba acontecendo no último quadro. Mas muitas vezes acontece. Então hoje, crianças, eu quero que vocês observem aí na tela de vocês, porque lá na história em quadrinhos, na história do Prova de Chuva, o que nós fizemos? A leitura, e a professora mostrou para vocês que na história em quadrinhos nós precisamos observar os balões, a expressão dos personagens, e nós temos uma ordem para fazer a leitura. Começamos da esquerda para a direita, de cima para baixo, não é isso? E a leitura da tirinha? É a mesma coisa, professora? Sim! Observem aí na tela de vocês as 3 tirinhas que nós fizemos a leitura. A primeira, nós começamos lá em cima no primeiro quadro e vamos para baixo. Olha o elemento surpresa no último quadro.
O menino maluquinho teve no penúltimo quadro, ele teve uma ideia. E aí veio a surpresa. Eu não imaginava que ele fosse colocar na panelinha as mercadorias que a mamãe comprou no mercado. No segundo quadro, na segunda tirinha, observem lá. Olha lá, nós vamos fazer a leitura da esquerda para a direita. Nós também temos um elemento surpresa no último quadro. O menino maluquinho no penúltimo quadro entrou lá no castelo e no último, pumft, despencou o castelinho do menino maluquinho. E aí nós temos uma outra tira, organizada em 4 quadros. Observem como que ele estava organizado. Nós começamos a leitura da esquerda para a direita, na parte de cima, e voltamos para fazer a leitura na segunda parte. Então, sempre da esquerda para a direita, de cima para baixo. E sempre observando as expressões, os balões, as onomatopeias que vão dar todo sentido e vai ficar muito mais engraçado a nossa história em quadrinhos. E agora, crianças, atenção! Vamos ler uma nova aventura maluquinha. Eu quero que vocês observem que nas nossas aulas, em cada aula nós estamos observando mais atentamente uma característica da história em quadrinhos. No nosso primeiro encontro, nós fizemos a leitura, falamos sobre como que estava a estrutura, conversamos em uma aula sobre as onomatopeias, lembra que até nós registramos no caderno? Num outro momento, na outra aula, nós falamos sobre os balões. Hoje nós conversamos um pouco mais sobre as tirinhas, que é uma historinha mais curta, e até o autor Ziraldo fala em curtas. Então são as histórias curtas, né? As histórias que são menores e que cabem em uma página. Ou tirinhas, uma tira, lá para o jornal, para o livro didático. E hoje nós vamos conhecer uma história mais curta do autor Ziraldo. Vamos ficar atentos aí na TV para conhecer? Vocês querem conhecer uma outra historinha? Nós já conhecemos a HQ, a história em quadrinhos Prova de Chuva. E agora nós vamos conhecer uma outra história. Quero que vocês fiquem atentos nos balões, na expressão dos personagens, no título da história, que mais? Os personagens que vão participar dessa história. E eu quero que vocês observem tudo isso com muita atenção. Vamos lá? Estão curiosos? Sim? Então vamos lá. Observem a imagem. O que será? Nós encontramos um balão de fala. Agora vocês sabem que é o balão de fala. E quantos personagens estão falando? Apenas um. Vamos ver o que ele está falando. É um coelho. Olha que interessante, está fazendo sombra. Você também consegue fazer um coelho com sombras? Próximo quadro. E agora? Mesmo personagem. Um personagem falando. Será que é o mesmo personagem que está fazendo a sombra? O que vocês acham? Um cachorro. Interessante. Próximo quadro. Opa. Mais uma sombra com a mão. E o que será que ele vai falar? Ganso! Você consegue fazer com a mão também? Um ganso? Próximo quadro. Essa é interessante. E o que o personagem vai falar? Pássaro! Você consegue fazer o pássaro com as mãos? Sim? Olha que bacana a sombra. Próximo. Opa! E agora? De quem é esse pezinho, gente? Qual será a sombra? Vamos ver o que o personagem vai responder. Opa! Não conseguiu identificar, ficou em dúvida. Você sabe. Opa! Olha quem é o personagem. O Juninho. E lá vai o Juninho tentar responder. O que será que ele vai responder, crianças? Ué, esse eu não entendi. E vocês, crianças, entenderam? Você consegue imaginar qual é o animal que o maluquinho está representando com os pés? Já descobrimos que o personagem que está fazendo as sombras é o maluquinho.
e o Juninho não conseguiu identificar. Você consegue identificar? Então vamos para o próximo quadro. Olha lá o maluquinho. Agora, o balão de fala não está mais na boca do Juninho, e sim no maluquinho. E ele vai responder. O que será que o maluquinho vai responder? É bicho do pé, horas. Observe o olhar, a expressão do Juninho. E aí, crianças, vocês gostaram da história? Essa nova aventura do menino maluquinho? Sim. Quem eram os personagens? Vocês conseguiram identificar? Balão de fala, não foi? Aconteceu a fala entre os dois personagens? Sim, o Juninho e o menino maluquinho. Um estava fazendo sombra e o outro estava tentando adivinhar. Você consegue entender por que que o menino maluquinho colocou o pé lá no final? Você sabe por quê? Porque o Juninho foi muito esperto e adivinhou todas as sombras que o menino maluquinho fez. Então, na verdade, ele fez uma pegadinha. Ele fez um desafio para o Juninho, para que ele descobrisse qual era o personagem, qual era o animal que ele estava formando com o pé, né? Fez ali na sombra com os pés. Crianças, eu quero que vocês observem que a professora trouxe essa história e lá no início a professora falou: observem. O que era para vocês observarem? O título da história. E a professora não mostrou para vocês o título da história. Então, essa história em quadrinhos, está neste livrinho aqui, ó. Curta o Menino Maluquinho 3. E está aqui. Eu não vou mostrar muito, tá? Ele está em uma página. Porque a professora vai mostrar ele todinho aí na tela de vocês. Quando nós trabalhamos a história Prova de Fogo, a professora trouxe o título antes e nós ficamos imaginando sobre o que seria a história em quadrinhos. Agora a professora fez totalmente ao contrário. A professora apresentou a história para vocês, dos dois personagens, e agora nós vamos tentar descobrir qual é o título da história. Quero que vocês observem aí na tela de vocês. Olha só como que fica a história em quadrinhos aqui na revistinha da professora, no livro da professora. Curta o Menino Maluquinho 3. Páginas da Minha Vida é o nome do livro. Só que a professora cobriu. Vocês observaram que a professora cobriu o título da história? Qual será o título da história? Agora a professora quer que vocês prestem atenção aí na tela, porque a professora vai dar 3 opções. Observem aí. Qual é o título da história? Nós já ouvimos a história, fizemos a leitura da história e a professora vai dar 3 títulos possíveis para vocês. E vocês vão escolher apenas uma alternativa. Vão colocar o dedinho na tela para saber qual é o título da história. O que você acha? Vamos lá. Letra A. Será que o título da história é Dobras? Não sei. Letra B. Será que é Sombras? Você acha que o título da história é Sombras? Ou a letra C? Manobras. O que você acha? O título, a letra A, Dobras, a letra B, Sombras, ou a letra C, Manobras? Quero que você coloque o dedinho na tela em qual alternativa você acha que é o título da história. Colocou? Você já sabe? Letra A, B ou C? Vai aparecer a resposta agora. Observem na tela. Letra B, sombras. Agora, crianças, a professora vai trazer o texto para vocês impresso, para que nós possamos observar atentamente a história em quadrinhos. E aí, observem, crianças, a nossa história em quadrinhos. E observem também, olha o título, está coberto. Vamos revelar juntos. Qual que é o título mesmo? Sombras. Vamos ver se de fato é sombras. Sim! Sombras! Tem tudo a ver com a nossa história, vocês não acham? Quero que vocês observem agora, atentamente, cada quadro que nós já fizemos a leitura lá na tela. Vocês lembram daquela informação por onde que nós vamos começar a história? Aqui? Não! De cima para baixo, da esquerda para a direita. Vamos lá? Primeiro quadro. Nós temos no primeiro quadro
Alguém está fazendo a sombra e alguém vai falar, vai responder. Alguém faz a imitação da sombra ali na parede, eu acredito, e o outro vai responder, tentar adivinhar qual é o animal. Olhem aqui o balão de fala. É o coelho. Nós descobrimos que quem que é esse personagem que está respondendo? É o Juninho. E o menino maluquinho é que está fazendo o desafio das sombras. No segundo, é um cachorro. Olha lá, o menino maluquinho fez a sombra do cachorro. Terminamos lá na direita, voltamos para a esquerda. Próximo quadro, ganso. E o menino maluquinho fez a sombra do ganso. O próximo, pássaro. Olha lá o pássaro. Observem que em todos o Juninho acertou. E aí o que aconteceu? O menino maluquinho pensou, vou ter que fazer um desafio para além para o Juninho. E olha lá o que ele fez. Ele levantou o pezinho. Olha lá e fez uma sombra também. E aí, olha lá o Juninho. Não conseguiu identificar qual era o animal. Aí ele disse, ué, esse eu não entendi. Eu também não entendi naquele momento. E aí, crianças, olha lá o que o menino maluquinho respondeu. É o bicho do pé, horas. Será que existe de fato um bicho do pé? Você acha que existe o bicho do pé? Se você está próximo de um adulto, pergunte para eles o que é o bicho do pé. Será que é de fato essa sombra um bicho do pé? Não, na verdade não é. É um parasita que fica no pezinho, que incha e que aí é um pontinho preto que fica na sola do pé e que dói e que coça. Não tem nada a ver com essa imagem. Na verdade, bicho do pé para o menino maluquinho foi uma invenção muito maluquinha da cabeça dele, não foi? Sim? E aí nós concluímos a nossa história. Nós já temos o título, sombras. Aqui, se vocês observarem, no último quadro não tem o fim, que geralmente acontece nas histórias em quadrinhos. Por quê? O Ziraldo pode dar continuidade para essa história a qualquer momento. E também vai da nossa imaginação. Como será que seria o próximo quadro? O que será que o Juninho poderia responder para o menino maluquinho? Será que ele ia dar uma outra resposta? Será que agora é a vez do Juninho fazer as sombras na parede para que o menino maluquinho descubra? Pode ser. Algo bem importante para observarmos também é a fonte. Da onde que a professora tirou essa história em quadrinhos? Olha lá, fonte, sombras. Lembra que a professora mostrou para vocês o livro? Olha aqui, o curta, o menino maluquinho. Então, o título da história? Sombras. Crianças, nós já fizemos a leitura na tela, fizemos a leitura e observamos a história também aqui no impresso. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem o que é sombras? Sim? Vamos observar. Sombra. Quem será que vai trazer o significado para a palavra sombra para nós? Vocês sabem dizer para a professora? O nosso amigo. Quem? O nosso amigo dicionário. Será que existe só um único significado para sombra? Será que é só aquela sombra que o menino maluquinho estava brincando com o Juninho? Ou será que tem outros significados? Vamos observar. A professora trouxe desse dicionário aqui. O que será que esse dicionário está dizendo sobre sombra? A professora fez a pesquisa e trouxe para vocês aí na tela. Observem. Sombra, são 2 sílabas, sombra. E nós temos 3 significados para a palavra sombra. Primeira, ausência de luz. Segunda, figura escura projetada numa superfície mais clara por um corpo que está impedindo a passagem da luz, que foi a brincadeira do menino maluquinho com o Juninho. E terceiro, maquiagem para as pálpebras. Você sabia que tinham todos esses significados? E vocês lembram que a professora já conversou com vocês que se nós pesquisarmos em outros dicionários, nós podemos encontrar ainda outros significados para a mesma palavra. No caso desse dicionário, Palavrinha Viva, trouxe 3 significados diferentes para a mesma palavra. Agora eu quero que vocês observem na tela.
Olha lá, o professor trouxe uma frase e os 3 significados para a palavra sombra. Observem a frase. As roseiras não gostam de sombra. Qual é a imagem que representa? Esse primeiro, a ausência de luz, que é o significado para sombra lá do dicionário. Qual será? Coloca o dedinho na tela. Será que você acertou? As roseiras não gostam de sombra. Olha lá! Na verdade, as roseiras não gostam da ausência de luz, que foi o significado do dicionário. Vamos para a segunda frase. As mesmas imagens. E observem. Minha irmã passou uma sombra colorida. Qual a imagem que representa a maquiagem para as pálpebras? Qual será? Você descobriu? Sim? Olha lá, a terceira imagem. Minha irmã passou uma sombra colorida. E a terceira? O terceiro significado. Olha lá. As meninas estão brincando com a sombra. Parecido com o menino maluquinho e o Juninho. O significado estava escrito assim lá no dicionário. Figura escura que está projetada numa superfície mais clara. Qual será? Isso, olha as meninas lá. As meninas estão brincando com a sombra. Tudo certo, crianças? Vocês conseguiram, já identificamos até no dicionário o significado para a palavra sombra. Agora eu quero que você pegue o caderno. Pega o seu caderno, que é o momento de registrar. Nós vamos relembrar as figuras projetadas lá pelo menino maluquinho para que o Juninho descobrisse. Vamos lá? Olha lá! Descubra a sombra. A professora vai dar 3 opções para vocês e vocês vão ter que descobrir qual é a sombra que o menino maluquinho fez. Observem a primeira. Olha lá. Vocês lembram qual é a imagem? Qual é o animal que o menino maluquinho projetou ali na parede? Qual é a sombra? Letra A. Será que é uma coruja? Será que é um coelho na letra B? Ou será que é o koala? Vocês lembram lá da história? Sim? O que você vai fazer agora, criança? Nós vamos colocar lá no nosso caderno. Número 1, olha lá, número 1, e você vai tentar descobrir qual será a resposta para essa sombra. Eu vou deixar na tela para vocês e vocês vão tentar registrar. A sombra é de uma coruja, de um coelho ou de um koala? Eu vou dar um tempo para que você possa fazer o registro.
E aí, crianças, você conseguiu registrar? Vamos ver se você registrou a mesma coisa? Sim, vamos olhar se o seu caderno ficou igual o caderno da professora. Observem lá. Então, nós tínhamos 3 alternativas. Letra A, coruja. Letra B, coelho. E letra C, koala. Qual é a imagem da sombra mesmo? É um coelho. E qual a alternativa correta? Coelho. Você registrou o coelho? Sim, parabéns, criança. Agora nós vamos para a segunda brincadeira das sombras. Preste atenção. E agora? Letra A, cachorro. Será que é um cachorro? Letra B, uma capivara. E letra C, um camaleão. E agora? Qual será? Nós vamos para o nosso caderno. Vocês vão registrar. Vão colocar número 1, nós já sabemos que foi o coelho. Número 2, e você vai registrar. Qual será que foi a sombra que o menino maluquinho fez? O cachorro, a capivara ou o camaleão? E eu já volto. Você conseguiu registrar? Sim. Vamos ver se você acertou? Então vamos fazer a correção. Será que aquela sombra é um cachorro, letra A? Letra B, uma capivara? Ou letra C, um camaleão? O que você registrou? Leia para a professora. Vamos ver se você acertou? É um cachorro. Você conseguiu registrar a palavra cachorro aí no seu caderno? Sim? Vamos para a terceira brincadeira da sombra? Olhem lá, olho na tela. E agora? O que será que o menino maluquinho fez para o Juninho e a sombra? Letra A. Será uma pantera? Será um pinguim? Ou será um pássaro? Vamos registrar lá no nosso caderno. Observem lá. Nós já registramos o número 1, que foi o coelho, o número 2, que foi o cachorro, e agora nós vamos registrar o número 3. Você vai colocar para mim se aquela imagem, aquela sombra representa a pantera, o pinguim ou o pássaro. E a professora já volta para a correção.
E aí, concluiu o registro? Sim, você já identificou a sombra? Letra A, pantera. Letra B, pinguim. Ou letra C, pássaro? Sim, faça a leitura para a professora, quero ouvir. Agora vamos para a resposta. É um pássaro. Olha lá a resposta. O pássaro. Como que ficou o nosso caderno, então? Número 1, coelho. Número 2, cachorro. E número 3, pássaro. Ok? Gostei de registrar essas sombras. Agora nós temos um desafio maluquinho para encerrarmos a nossa aula. Qual será o desafio maluquinho? O maluquinho quer que vocês brinquem aí na casa de vocês de criar sombras com as mãos. Será que você consegue criar sombras com as mãos? Sim. Eu quero que vocês brinquem também na casa de vocês com os irmãos, ou façam uma sombra e tente que um adulto adivinhe, faça essa brincadeira. Será que o adulto vai conseguir identificar o bicho do pé? Se ele conseguir adivinhar todas, você pode fazer uma pegadinha também para o adulto. Faz um desafio maior para ele. E por hoje, crianças, é só. Continuem se cuidando daí e a professora continua se cuidando daqui. Até a nossa próxima aula.